A atividade pensada para falar sobre a Primeira Guerra Mundial, com os alunos do curso de Relações Internacionais, na disciplina História das Relações Internacionais da Veiga de Almeida, no campus Barra, foi que cada aluno ia assumir a representação de um dos países. Como a gente fala na linguagem das relações internacionais, são os atores desse processo. Então, cada um, a partir da sua vivência, da sua história, da realidade que passou durante a Primeira Guerra Mundial, apresentou para nós o que aconteceu em cada um desses países durante esse conflito, primeiro grande conflito mundial. A compreensão desse fenômeno, da Primeira Guerra Mundial, passa dessa ideia de que a guerra estava para acontecer a qualquer momento. E ao longo da virada do século XIX para o século XX, as rivalidades imperialistas e a questão da paz armada, que foi a sensação de que a guerra era iminente, então todos, para se protegerem, começaram a investir pesadamente em equiparação, investir em equipamentos bélicos, e com isso todos os países ficavam meio que monitorando o crescimento bélico do outro. A probabilidade da guerra era pule de 10 naquele início de século XX. Eu sou representante da Alemanha na Primeira Guerra e hoje eu vou falar a minha versão de tudo que aconteceu. Bom, a guerra começou em 28 de julho de 1914, onde já estava ocorrendo uma guerra armamentista gigantesca, e estava todo mundo se preparando para uma futura guerra que já era eminente. A guerra começou inicialmente com o assassinato do arquiduque. Eu era parte da aliança militar com, infelizmente, Itália e o Império Austro-Húngaro. Bom, o meu plano inicial na guerra era uma estratégia militar que evitava qualquer tipo de conflito de duas frentes. Latrocínio, pra gente falar assim, né? Eu estuprei, eu matei, eu fiz muita coisa, me arrependo, mas acontece, não tem como mudar a história. O Reino Unido ficou bravo porque eu invadi os amigos dele, tentei pegar sem motivo nenhum. Entrou, não foi chamado, ninguém chamou ele na guerra, mas ele entrou, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas quero deixar claro que você não foi convidado para a guerra e você entrou na guerra. A química que eu quero deixar claro, não fui eu que comecei, tá bom? Foi a França. Não, lacrimogênio. Foi gás lacrimogênio. Aí eu me atacou um pouquinho, eu tive que atacar mais, ué. Me atacou um pouquinho. Aí eu entrei no quê? Base de cloro. Aí poucos anos depois eu falei, acho que tá um pouquinho fraco. Tá matando só centenas, não milhões. Achei que tava fraco. Aí eu criei o gás mostarda. Pra frente. Eu já tava ferradíssima na guerra, todo mundo me odiava, até o Brasil entrou pra matar boto contra mim, entendeu? Tava todo mundo ferrado na guerra, inclusive eu, mas tava todo mundo melhor que eu, pra ser sincera. Todo mundo tava contra mim, até você, seu império, tava todo mundo contra mim, entendeu? Quero deixar isso claro que eu fui deixada sozinha naquele lugar. Todo mundo me ferrou. Aí depois, no Dada também, aconteceu umas leves revoluções dentro do meu próprio país. Contra o quê? O meu imperador. Injustiça também. Todo mundo contra mim. Eu tô certo. Pra mim. Não sei se foi bem ruim pra mim. E começou ali, ó. Eu tava ruim economicamente, tava todo mundo passando fome, não tinha nem ponte pra minha população cair, morar embaixo. Tava um horror. Aí, começou um sentimento assim de ódio, de raiva, e veio uma das principais consequências da Primeira Guerra, que eu não sei se todo mundo conhece. Uma das maiores, principais consequências, que é Adolf Hitler. O sentimento de nacionalismo aumentou e o ódio, o sentimento de nacionalismo aumentou,
o ódio e a raiva surgiram, veio o nazismo e veio Hitler. E foi assim que começou a Segunda Guerra e terminou a Primeira. Eu me chamo Mohamed Saad, eu represento a Argélia e eu vou falar um pouco do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Eu sou da Argélia, como eu falei, colonizado pela França. A Argélia tem um lugar fértil na planície costeira do norte da África, muitas vezes chamada de Maghreb, que significa Ocidente, em árabe. Sou do pequeno Maghreb junto com Marrocos e Tunísia. Falando um pouco como é que funciona, a França criou em 1894 o Ministério das Colônias, com responsabilidades tutelares sobre a África, deixando a administração da Argélia entregue ao ministro do Interior. Na primeira fase da guerra, a política de alianças já estava praticamente consolidada, mas alguns países ainda fecharam acordos, o que desencadeou a formação de dois blocos inimigos. Durante a segunda fase da guerra, a Tríplice Entente, em 1907, formada pela França, Bélgica, Grã-Bretanha, Rússia e Estados Unidos, entre outros, e a Tríplice Aliança do Conflito, chamada Terceira Fase, em 1918, marcada pela entrada de novas armas e um contingente grande de soldados enviados pelos Estados Unidos para o bloco da Entente. A África se viu envolvida pelo controle político que a Europa exercia sobre o continente e pelo potencial estratégico de muitos desses recursos e infraestruturas, sobretudo portos, linhas de comunicação, estações telegráficas, considerados indispensáveis à prossecução da guerra. Documentos recentes do blog Aishal, de 2007, mostram que a presença de africanos foi muito maior do que parecia. A participação de soldados e carregadores africanos junto das forças anglo-francesas se elevou a mais de 500 mil indivíduos, dos 1.186.000 soldados mortos em combate. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Júlia Oliveira, esse é meu filho, entendeu? Voltei, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Austrália. Eu vou contar um pouco da minha história pra vocês da Primeira Guerra e tudo, não é muito bacana, mas é isso. Bom, vou contar aqui pra vocês. Em 1910, voltando no tempo, né? Nessa década, eu estava nascendo. E assim, a minha capital, Canberra, que é esse o nome, né, professor? Canberra, se não for, me perdoe, eu não sei falar muito bem. Estava sendo construída, só que desde o início eu queria me mostrar como forte ali, presente para as nações e tudo. Aí tá, começou a guerra, né, 4 de agosto de 1914, eu tinha 13 anos. Como é que entra em guerra com 13 anos? Não entra, né? Mas eu quis entrar e tal. Só que ainda mais com a entrada do Reino Unido na guerra, com a morte do arquiduque Francisco Fernando, muito triste. E entrar em guerra, eu entrei, me juntei com a Nova Zelândia e a gente até tem um exército juntos que o nome é ANZAC, é um negócio assim. Aí a gente se juntou e tal, não deu certo. Tive 60 mil mortos, e aí inclusive o dia 25 de abril de 1915 virou um feriado lá no meu país, que é representando os mortos, né, virou um feriado infelizmente. E a gente teve também muitos feridos. Eu fiz parte da expedição para conquistar Constantinopla, que hoje é Istambul, lá na Turquia. E é isso. Eu realmente não participei muito, não, professor, da Primeira Guerra. Eu sei que eu perdi muitas pessoas, que eu falei, 60 mil soldados. Ficou muito triste. Oi, gente, eu sou a Bélgica e eu vou contar um pouco da minha história da Primeira Guerra Mundial. Bom, tudo começou em 1831, quando eu me declarei um Estado Nacional, declarei independente e também eu me declarei neutro em relação às outras guerras. Mas neutro como? Neutro só na Europa, porque no processo de imperialismo que aconteceu na Ásia, na África, eu estava participando desse processo. Então a África tem uma parte minha, que é conhecida como coração da África, que é exatamente ali no meio do país africano. Mas teve um país que não gostou muito da minha neutralidade, que foi a Alemanha. A Alemanha, ela tinha um plano chamado Plano Stephen, que era um plano que objetivava pegar os dois países que ela tinha como inimigo, que era a Rússia e a França. Só que eu, territorialmente falando, eu sou muito perto da Alemanha e da França, então eu estou ali no meio dessas duas grandes potências, a Alemanha. Só que não deu muito certo, porque essa guerra conhecida como Batalha de Liege, ela durou 10 dias, porque um soldado alemão, o exército alemão, ele era muito forte. Isso mostrou para o mundo a força que a Alemanha tinha. Então a Bélgica ficou
pouco esse território, depois eles foram para Bruxelas e conseguiram entrar na região da França. Por muito tempo, até 1818, a Alemanha ficou com o território belga. Então, até o fim da Primeira Guerra Mundial, esses territórios ficaram sobre a tutela da Alemanha. Conseguiu recuperar os seus territórios. A Bélgica ficou com 989,3 km² da Alemanha. No processo de divisão das colônias da Alemanha, que ficavam na África, na Ásia e no Pacífico, a Bélgica ficou com o território, foi dividida entre a Inglaterra, a França e a Bélgica. E também a Alemanha teve que pagar uma multa de 8 milhões de carvão para a Bélgica anualmente, por 10 anos. Então, a Bélgica acabou tendo um benefício com a Primeira Guerra, no final. A Inglaterra também entrou na disputa por conta da Bélgica, ela não aceitou muito esse processo da Alemanha ter invadido, não ter respeitado essa neutralidade, e por muito tempo a Inglaterra e a Bélgica ficaram amigas, em questão de comércio, enfim, eles até muito tempo ficaram amigos. Oi gente, meu nome é Yasmin, eu sou representante do Brasil e eu vou fazer um breve resumo de como foi a minha participação na Primeira Guerra Mundial. Então, inicialmente, eu me declarei neutra, tá? E isso me trouxe algumas vantagens, como fazer comércios ali com alguns países, né? Principalmente a Alemanha, a França e a Inglaterra. A Alemanha, então, tinha uma estratégia de derrubar alguns navios, assim, para poder impedir que a Inglaterra recebesse ajuda, né? E uma dessas tentativas de derrubar esses navios foi os navios brasileiros. E isso acabou me afetando, claro, né? E começou a ter uma questão assim de ir um pouco contra a Alemanha aqui dentro. Eu não mandaria tropas brasileiras porque, assim, eu não tinha muitas condições, né? Pra ser sincera. Mas eu cheguei a enviar alguns médicos para a França, né? Por exemplo, e aviadores. Alguns soldados brasileiros também foram enviados para Dakar, no Senegal, né, durante essa guerra, mas metade deles foram mortos pela gripe espanhola. Né, como as ondas migratórias dos europeus, a indústria brasileira se desenvolveu, né, para poder suprimir a demanda interna, né, que não poderia ter dos países de fora. As greves operárias, as manifestações também foram muito fortes nesse período. Né? O encarecimento do café, que era o principal produto, né? E o Brasil, para poder substituir, começou a venda de gêneros alimentícios, né? Apesar disso, é importante ressaltar também que o Brasil teve uma participação no Tratado de Versalhes e também foi um dos fundadores da Liga das Nações. Eu represento a Bulgária e, resumidamente, um dos principais antecedentes da guerra, que foi a Batalha dos Balcãs, começou por culpa dos Balcãs mesmo. Os caras tinham 4 países que faziam parte da Liga dos Balcãs que eu queria, e eu literalmente entrei em guerra com eles em 1887, um ponto que a Rússia se meteu ali para acabar com a guerra. Isso fez com que muitos países europeus tivessem um preconceito muito grande com o meu povo, que foi um peso, principalmente a França e a Rússia, que foi um peso muito grande para entrar nos poderes centrais, que seria o Império Otomano, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Simplesmente mandou as tropas para lá, fiquei sem nada, só eu, contra uma porrada de país mais a Rússia. Aí eu tive que fazer. Os caras invadiram, teve uma ofensiva de Vardeira. Aí, mano, fui de arrasta e tive que assinar o armistício antes de... Primeiro país dos poderes centrais a assinar o armistício e sair da guerra, porque senão já estava ferrado, com só cercar de país querendo me enfrentar. Eu sou o Renan, sou representante do Canadá e vou falar um pouco sobre como ele atuou na Primeira Guerra Mundial. Então, para começar, vou dar assim, uma história do que era o Canadá na época. Ele, na verdade, era o domínio do Canadá. Era um conjunto de várias colônias inglesas que estavam lá. A gente não tinha nenhum poder sobre a política externa. Então, se a Inglaterra declarasse guerra, a gente estava em guerra também. Foi assim que aconteceu. A Inglaterra declarou guerra na Alemanha, os canadenses tiveram que mandar tropas para lá.
declarou guerra, os canadenses ficaram entusiasmados. A ideia de guerra no Canadá era algo que entusiasmou a galera. Teve muitos voluntários, porque a guerra era muito romantizada e as notícias que chegavam eram que as pessoas iam ganhar glória, iam ser corajosas. Então teve uma quantidade absurda de voluntários no início, que foram todos para a guerra em 1914, com o primeiro contingente com 30 mil voluntários canadenses. A batalha que eles realmente lutaram e viram o uso de gás cloro, que alguém falou que não usou. Eu usei, acho que começou. Não, foi o primeiro uso de gás cloro e eu estava lá. Vi aquela fumaça chegando do lado, as tropas, tudo. Um absurdo a Alemanha usar isso. Todas as tropas, tudo falecendo, mais de um terço das minhas tropas morreram lá. Mas mesmo assim, o Canadá, mesmo com muito menos quantidade do que os alemães, conseguiram defender o posto no emprego. Depois, outra batalha importante, que foi lutada, já tinha sido tentada a conquista da área de Vigne, na França, foi uma conquista grande do Canadá, que foi a primeira vez que todas as unidades canadenses que estavam lá lutaram juntas. Então, foi uma ideia de união canadense meio que ajudou a formar a identidade das várias colônias que existiam e eram muito distintas. Nessa batalha de Vigne, os canadenses lutaram juntos para garantir um posto elevado que a Alemanha ocupava. Isso foi as primeiras mulheres canadenses votaram por meio de um ato que teve para representar os maridos na guerra. Isso foi um dos primeiros passos para incluir as mulheres no voto, no sufrágio universal no Canadá. O Canadá saiu da guerra como vitorioso, famoso por essas batalhas que ele ganhou, foi algo bom para o país em si, apesar das milhares de perdas. Foram mais de 66 mil mortos e 172 mil feridos. Algo que impactou bastante o país, mas no geral a reputação dele saiu boa, como uma colônia, mas aí no final já estava como uma potência, meio que uma potência. Sem contar que também isso ajudou, ao fim da guerra, promoveu ao Canadá mais autonomia política. Depois da guerra ele fez parte da Commonwealth do Reino Unido e já podia tomar decisões na política externa, como assinou o Tratado de Versalhes. A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais que custaram vidas humanas, né? Foi um massacre, né? Cerca de 20 milhões de pessoas morreram, né? Não só militares, mas também civis, né? Essa questão fez com que essa guerra se tornasse um confronto que até então nunca antes tinha sido visto, com a utilização de armas, equipamentos como tanques, metralhadoras, gases, né? Fazendo vítimas não só nos exércitos, mas também de populações civis. De fato, foi uma guerra moderna e extremamente letal. Bom, meu país, a China, ele não teve uma participação grande na Primeira Guerra. Embora eu tenha ficado ao lado da Tríplice Entente em 1917, eu não quis ter muita atividade na guerra. A Alemanha, ela teve... Cadê a Alemanha? A Alemanha, ela teve direitos ferroviários de mineração no meu país. E os navios alemães, eles usavam os meus portos, transportando a população local, meu povo, para a Europa. No entanto, em 14, a Grande Guerra ela foi muito intelectual e conceptual para o meu país. E ela era muito frágil, a China era muito frágil naquele momento, pois havia várias vozes no governo que apostavam em se envolver na guerra, pensando nos benefícios que trariam para o país. Uma aplicação forte na Primeira Guerra, pois eles teve muito conflitos internos. Bom, eu sou representante do Egito, eu vou falar um pouco sobre a participação que, entre aspas, eu tive, porque a maior culpa disso, claro, é da Inglaterra, né? O que eu posso fazer? Fui metido no meio desse conflito. Para dar um contexto, a gente volta até a época do imperialismo, que estava muito forte ali pela África, e o Egito acabou não se safando. Na época, a gente estava num governo monárquico no Egito, ali no ano 2019, no século XIX, onde a gente era governado pela dinastia de Maomé Ali. E o último Kevisha que teve, ele tornou o Egito uma potência que ela tinha a maior exportação e maior produção de algodão do planeta. E isso agradava muito a indústria têxtil crescente da nossa amiga Inglaterra ali, que é invejosa, não consegue ver ninguém fazendo nada, e quis tomar para ela.
Os nativos egípcios eles já não gostavam tanto, e no final, a Europa, a Anubis vai pesar o coração de vocês aí, vamos ver quem sobra, né? E a gente não conseguiu se manter, os nativos eles não gostavam, em 1882 a gente ficou nessa questão de ser província, até que começou a Grande Guerra em 1914, e além de província, ao piorar a situação, a Inglaterra transformou a gente em protetorado. Então, as tropas deles tinham mais domínio sobre as nossas. Basicamente, a gente virou Inglaterra mesmo, a gente não era mais Egito, a gente perdeu a nossa identidade. Então, eles queriam isso porque eles controlavam o nosso algodão, controlavam o canal de Suez e controlavam áreas do Oriente Médio da África, como a Palestina, por exemplo. E isso, coitado do Império Otomano, entrou na guerra já não tendo nada, ficou ainda pior, porque a Bélgica fazia no pobre do Congo, né, Bélgica? Eles matavam nossos nativos, estupravam nossos nativos, abusavam dos nossos nativos, escravizavam nossos nativos. Não, mas não se safa também não, bando de safado. Enfim, e essa influência foi crescendo o movimento nacionalista dentro do Egito, até que no fim da guerra, lá em 1919, um pouco depois do final, houve uma revolução nacionalista e isso pressionou a Inglaterra para transformar a gente. Eles nos deram uma falsa independência, transformando o Egito num reino que ainda era atrelado à Inglaterra. Parabéns, fizeram nada. Continuou a mesma coisa. Até que isso acabou deixando as coisas ainda piores, na verdade, porque o movimento nacionalista egípcio ele não parou. As tropas da Inglaterra mal tinham saído, eles falaram que tinham saído, mas não tiraram, né? E até 1952, esse domínio, esse reinado egípcio continuou. Representante dos Estados Unidos da América veio aqui dizer como foi a Primeira Guerra para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi declarado neutro a primeira parte da guerra e só foi realmente entrar de cabeça na guerra no final dela. Mas os Estados Unidos já se mantinha ativo, não necessariamente completamente na guerra, porque ele fazia vários comércios com a Tríplice Entente. E em janeiro de 1917, nós, Estados Unidos, perdemos 9 navios em territórios nacionais para a Alemanha. E com isso, os Estados Unidos romperam os assuntos diplomáticos com o Império. Em 1918, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresentou 14 pontos de proposta de paz à Alemanha, que inicialmente foi ignorado, mas foi aceito em novembro, dando fim à guerra e pregando a paz. E com o final da guerra, os Estados Unidos se coloca como maior potência econômica mundial, tendo o seu PIB crescendo em até 3 ou 4 vezes mais. Eu sou representante da França e eu vou falar sobre a nossa participação na Primeira Guerra Mundial. A França foi palco dos principais conflitos, né? A gente apoiou muito. E a gente entra na guerra logo após a Rússia, né? Porque eram aliados já previamente. E também pela questão da Alsácia-Lorena, que ainda sobrava aquele ódio assim, da Alemanha que tinha pego a Alsácia-Lorena em 1871. E aí a França viu uma oportunidade ali de recuperar esse território. Então a gente fortifica nossas fronteiras, a Alemanha achou que ia ser rápido, que ia entrar rápido no nosso território, não consegue, ela entra pela Bélgica. Ocupa o nordeste da França, que era uma área produtora de carvão que afetou muito a nossa indústria. E eles marcham em direção a Paris. Nessa época a gente vê que não era muito bom usar um uniforme de guerra, que era uma calça vermelha e uma blusa azul, né? Talvez chamasse um pouco de atenção. E a gente não quis entrar na guerra, não quis nos ajudar, agora ela já tinha entrado. Acontece a batalha do Rio Marne, onde a gente inicia a Guerra de Trincheiras, que é uma guerra que se arrasta por muito tempo, muitos anos, sem quase nenhum ganho territorial de fato. Nossos soldados sofreram muito psicologicamente, fisicamente. Ocorreram muitos motins, muitos soldados desertores que quiseram sair. Nosso exército quase entrou em colapso, mas a gente conseguiu conter. E mais de muitos anos se arrastando nessa guerra, até que em 1916 os aliados decidiram fazer uma conferência e decidiram que vão fazer vários ataques simultâneos para tentar avançar um pouco essa guerra.
ela se torna uma guerra de quem cansa primeiro, assim. E no caso, a Alemanha entrou em colapso primeiro. A gente ainda tinha um ódio muito profundo da Alemanha, achava que eles tinham que pagar muito por isso, talvez tenha influenciado um pouco o ódio que eles depois não teriam de volta. Mas a França teve mais de 1.400.000 mortos, entrou uma crise muito pesada depois, mas a gente conseguiu recuperar a Alsácia-Lorena de volta. Por um tempo, pelo menos. E é isso. Meu nome é Maria Eduarda e sou representante do Império Austro-Húngaro. Bom, o Império Austro-Húngaro, antes de ser o Império Austro-Húngaro, era somente a Hungria e a Áustria. Os dois países estavam bem fracos, então eles decidiram se unir. Quando eles se uniram, eles formaram o Império Austro-Húngaro. Em 1873, o Império Austro-Húngaro, junto com o Império Russo e o Império Alemão, fizeram um pacto de cooperação chamado de Liga dos Três Imperadores. Esse pacto não deu muito certo com a Rússia, porque ambos queriam a área dos Bálcanos. Então, em 1879, a Rússia saiu desse pacto, ficando só a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Mas, assim, a Áustria já tinha guerreado com a Itália e a Áustria perdeu, né? Mas mesmo assim, o Império Austro-Húngaro foi legal e deixou a Itália entrar e assim se formou a Tríplice Aliança. Quando foi em 1914, o sucessor do trono do Império Austro-Húngaro estava lá na Sérvia, passeando tranquilamente, quando foi assassinado por um grupo que não gostava muito do Império Austro-Húngaro. Foi aí que o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, e aí veio o Bate de Pessoas, guerra, morte, acabou a guerra. Quando acabou a guerra, o Império Austro-Húngaro estava acabado. Ele já tinha uma base muito fraca, né? Então, quando a guerra acabou, o bichinho estava acabado mesmo. Então, assim que acabou a guerra, o Império Austro-Húngaro também acabou. E agora é só a Áustria e a Hungria de novo. O final da guerra gerou a ideia de um tratado, né? O Tratado de Versalhes, muito embora extremamente agressivo, né? Com a Alemanha, culpabilizando a Alemanha pelo conflito. A criação da Liga das Nações foi uma ideia de tentar criar um organismo para equilibrar. A palavra fundamental das relações internacionais é manter o equilíbrio entre as nações. E a Liga das Nações foi pensado com esse intuito. Muito embora eu brinco que a Liga parecia ser feita de barbante, frágil e arrebentou. E não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Eu sou representante do Império Otomano. O nome otomano veio do primeiro guerreiro que consolidou o Império. O nome dele era Ótimo. Aí, né, foi várias guerras por muitos séculos para conquistar território e tal. Conquistou muito território. Tinha território na Europa, na Ásia e na África. Durante a Primeira Guerra, lá mesmo, eles implementaram uma política que estava matando o povo da Armênia, porque a Armênia estava lutando com a Rússia contra eles, e eles não gostaram disso, acharam que era traição, consideraram como traição. Eles adotaram uma política que matou, acho que 1,5 milhão de pessoas na Armênia. Sou representante da Rússia, particularmente o czar, e vou contar um pouco da situação interna política da Rússia, externa, a guerra em si, e a saída com a Revolução de 1917. Bom, a Rússia inicia o século XX com o czar Nicolau II. Ele vai tentar manter uma autarquia, né, em contradição a seu pai, que fez uma série de reformas liberais. E juntamente com essa autarquia existe uma revolução comercial, né, na Rússia, que surge uma pequena burguesia, concentrada principalmente nos centros, porém ainda existe uma nobreza latifundiária em grande parte. Essa tentativa de autarquia vai gerar uma série de revoltas,
Essas revoltas vai acarretar principalmente no Domingo Sangrento, de 1904, né, no qual o czar vai retalhar forças que queriam uma liberdade mais expressiva, uma liberdade constitucional. Assim, é um povo eslavo, no qual queria essa união, essa homogeneização. Enfrenta crises nacionalistas na Polônia, por exemplo, na tentativa de russificação da Polônia, que é rejeitada, a tentativa da homogeneização do exército da Finlândia, que também é rejeitada, e a partir disso se dá início à Primeira Guerra Mundial com a invasão da Áustria-Hungria, e a Rússia obviamente retalia, e com isso surge a primeira batalha, que é a Batalha de Tannenberg, em 1914, no qual a Rússia vai ter um enorme fracasso na invasão da Alemanha. Porém, existe ainda a invasão da Áustria-Hungria, que vai obter um êxito maior, inclusive vai salvar a França na Batalha de Marne, né? Que tem uma locomoção das tropas do fronte oriental pelo general Ludendorff da Alemanha, que as transfere para a Rússia, né? para esse combate. A partir disso, eles conseguem invadir a Áustria-Hungria, obtêm esse êxito, só que logo em seguida, em 1915, são expulsos, e com isso o próprio czar destitui os generais e ele mesmo assume o comando militar. O que gera uma crise interna gravíssima, já que as famosas Dumas, que eram casas legislativas, estavam em vigor. Uma foi convocada, a quarta Duma, e ele sai bem na vigência dessa Duma, causando uma completa anarquia interna da Rússia nesse governo. O Leon Trotsky vai propor o acordo, né, o Tratado Brest-Litovsk, que vai basicamente garantir a saída da Rússia com perdas enormes, né, muito expressivas. Por exemplo, perde a Ucrânia, a Polônia, a Finlândia, a Lituânia, a Letônia, Estônia, toda a região do Cáucaso, mais a Armênia, a Geórgia e a Azerbaijão, o Cáucaso propriamente. Além disso, por final, tem a situação do fronte do Cáucaso, né? O fronte otomano, no qual a Rússia combate o Império Otomano, mas é algo bem estável, não existe avanços expressivos porque é uma guerra de trincheira. Então, a Rússia sai com a Revolução de 1917 e a guerra acaba para a Rússia, em 1918. Só um instantinho. Oi, eu sou a Beatriz, eu sou representante da Sérvia e eu vou contar um pouco do meu ponto de vista da Primeira Guerra Mundial. Mas primeiro eu vou voltar só um pouquinho, 100 anos, quando a Sérvia ainda fazia parte do Império Otomano, mas teve uma grande aumento do sentimento nacionalista dos povos eslavos, porque tinha muita diversidade ali, os Balcãs são muito complicados. Então, a gente tinha muitos grupos étnicos, a gente tinha sérvios, croatas, bósnios, religiosos também, ortodoxos, católicos, muçulmanos. Então, tivemos dois movimentos nacionalistas que teve uma independência parcial, virou o Principado da Sérvia. E aí, na Guerra Russo-Turca, em 1877, o Tratado de Berlim deu a independência e começou o Reino da Sérvia, que é onde, em 1912 e 1913, contra o Império Otomano e Bulgária. A Rússia apoiou a Sérvia nas guerras Balcãs, e o que aconteceu foi: a Sérvia ganhou bastante território e o Império Otomano perdeu bastante território. E a influência da Sérvia aumentou, a influência do Império Otomano diminuiu. E então, 28 de junho de 1914, em Sarajevo, que era nosso território, mas hoje em dia da Bósnia e Herzegovina, teve o assassinato do Duque Franz Ferdinand, do herdeiro, né, do trono da Áustria-Hungria. Então, o Império Austro-Húngaro foi e mandou um ultimato exigindo várias coisas, dentre elas que desbloqueassem propagandas anti-austro-húngara na Sérvia e permitir que oficiais austro-húngaros investigassem alguma coisa na Sérvia, porque eles achavam que o meu governo tinha alguma coisa a ver com esse assassinato, mas a gente sabe que foi uma iniciativa assim, de um grupo nacionalista que não tinha nada a ver com o meu governo. Guerra. A Sérvia, a Alemanha foi apoiar e a Rússia foi apoiar a gente, e a Alemanha foi apoiar o Império Austro-Húngaro, e depois a Alemanha declarou guerra à França, e aí começou toda coisa. Então, devastado,
tiveram pequenas ocupações pelos impérios centrais, Alemanha, Áustria-Hungria. Teve uma crise econômica, falta de comida, minha população sofreu. Mas em 1918 tivemos o Tratado de Bucareste, que as sérvios aliados foram e conseguiram empurrar essas forças centrais para garantir a libertação da Sérvia. Então, com esse ganho de territórios, a gente vai criar o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que mais tarde vai ser conhecido como o Reino da Iugoslávia. Tudo que eu fiz foi bom para o meu país, foi para o bem do meu país. Como na época a primeira potência econômica, eu fiz tudo que era bom para o meu país. Bom, tudo começou com a morte tal do Francisco, né, do herdeiro do Império da Hungria. E eu, como da tríplice entente, me aliei à Sérvia. Fiquei a favor da Sérvia. E aí, tava rolando a guerra e eu tava meio assim, que eu não gostava muito de participar. Eu queria muito participar, que já é do meu país, mas não queria muito se meter na coisa. Só que o que aconteceu? A amiguinha Alemanha fez o seguinte: ela queria, dito e feito, passar pela Bélgica para chegar à França. Aí, dito e feito, não falou nada e entrei na guerra. Só que o que aconteceu? Antes disso acontecer, o primeiro-ministro, disso foi em 1º de agosto, ele falou, o liberal Henry Eskin, que a ameaça de renúncias, a princípio, controvérsia de diferença à Bélgica e sua naturalidade. Se entrarmos em guerra, haverá uma divisão do gabinete. Se Gary renunciar, eu também renuncio e aí haverá uma derrota geral. Fazendo assim, em 1918, a vitória da presidente se consolidar com a ajuda dos Estados Unidos. E após a guerra, a Alemanha teve que indenizar a presidente. E acabou surgindo a criação do Tratado de Versalhes e o Tratado das Nações. E eu perdi o título de maior potência econômica para os Estados Unidos. Eu queria dizer que eu não sou vira-casaca, eu não traí ninguém, tá bom? Eu tô certa, olha só, presta atenção. O Império Austro-Húngaro, pois é, ele não apoiou a minha independência, não apoiou, ficou contra, você acredita? Ficou contra a minha independência, queria terra minha, ainda foi lá e pegou um pedaço da minha terra, eu fiquei muito estressada, tá? Aí, quando começou a guerra, quando começou a Primeira Guerra, eu não não declarei que ia apoiar ele, não declarei que ia lutar por ele, não declarei nada. Não declarei, porque você é uma salafrária. Aí o que aconteceu foi, me ofereceram um acordo mil vezes melhor. Eu não sabia que era mentiroso, mas era porque eu tava lá só por causa de tu que eu tava no negócio. Abandonei, porque você mereceu. Você mereceu. Você chamou aquele troço pra poder participar. Aí o que aconteceu foi, me ofereceram um acordo, eu assinei um acordo, porque era 1000 vezes melhor, tá bom? E aí mudei de lado mesmo, mas eu queria dizer que eu não tinha um lado, eu era neutra, tá bom? No início, e é isso. Bom dia a todos, meu nome é Gabriel Dias, eu sou representante da Grécia na Primeira Guerra Mundial. Bom, para entender por que a Grécia entrou na Primeira Guerra Mundial, porque ela entrou e de fato lutou na Primeira Guerra Mundial, mas já no final da guerra. E por que ela entrou no final da guerra, por que ela teve tantos problemas, tem um contexto nisso. Mas esse contexto a gente tem que ir atrás até a Guerra de Independência da Grécia, que aconteceu em 1821 até 1829. Nessa guerra de independência, eles lutaram contra o Império Otomano, que nesse tempo era um dos maiores impérios em toda a Europa e em toda a Ásia. Então, eles só conseguiram se independizar do Império Otomano graças à ajuda das grandes potências nesse tempo, né? A Grã-Bretanha, a França e a Rússia, que eles ajudaram a se independizar. Depois de que eles se independizaram, eles tiveram muitos anos de problemas. Em 1896, eles já tinham reconstruído mais ou menos o seu estado e eles decidiram entrar em uma guerra contra tudo, mais uma vez, para tentar recuperar a ilha de Cretas, na qual residiam muitos gregos
muitos cidadãos que eles se identificavam como gregos, mas ainda estavam no controle do Império Otomano. Depois dessa guerra, um personagem muito importante para a política moderna Grécia, e que eu estou fazendo estou vestido dele, chamado Constantino I, decide que a Grécia seria neutral. Mesmo que para o Benicino, nesse tempo primeiro-ministro, ele queria entrar e ele via uma oportunidade muito grande, muito boa para a Grécia, entrar na guerra com os aliados. Porque ele sabia que se a gente ganhava com os aliados, a gente conseguiria mais terras, mais ajuda política, mais ajuda econômica e até mais influência com as grandes potências. Mas o rei não queria. Por quê? Porque para o rei Constantino, ele tinha laços com a Alemanha e com o reinado do Tsar. Mais que todo com a Alemanha. Por quê? Porque a esposa dele era irmã do rei alemão. Então ele seguiu nessa neutralidade até que os aliados também tinham interesse que a Grécia entrasse na guerra. Então, os aliados, com a ajuda de Benicino, fizeram pressão em Constantino até que ele tivesse de ser exiliado e deixar o trono. Bom dia, eu sou representante da Nova Zelândia e a Nova Zelândia entrou na guerra assim que a Inglaterra declarou guerra, ela foi em junho. Então, eles enviaram um exército, foi um total de mais de 100 mil soldados e morreram mais ou menos 18 mil ao longo da guerra. E o primeiro ato da Nova Zelândia da guerra foi a tomada de Samoa, que era uma das colônias da Alemanha, e foi a primeira coisa que a gente fez, no dia 6 de agosto de 1914. E a Nova Zelândia também mandou tropas para o Egito, e foi no dia 25 de abril a gente tomou a retirada porque a gente perdeu muitos soldados e virou um feriado na Nova Zelândia também, além da Austrália. E também mandamos tropas para a Palestina para combater o Império Otomano também. Esse foi um evento vitorioso, a gente ganhou. E somou que a gente mandou 17 mil, mais ou menos 18 mil pessoas, e só 640 foram mortas e algumas foram feridas. E a Nova Zelândia também mandou para a frente ocidental, no leste foi na França, e em setembro de 1916. E as tropas foram um evento também muito bem sucedido. Meu nome é Maria Eduarda e eu sou representante da Polônia na Primeira Guerra Mundial. Bom, na Primeira Guerra Mundial, a Polônia na real não existia, porque ela estava sendo invadida ao mesmo tempo pelo Império Alemão, Império Russo e Império Austro-Húngaro. Então, ela não existia, não tinha fronteira, não tinha nada. E só foi realmente começar a ter essa noção de país, de nação, lá no finalzinho, quando a Rússia já tinha perdido grande parte do meu território, que tinha que ficar só a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. E aí a gente começou a preocupar, acho que agora a gente consegue renovar, né, a nossa república. Então, a Suécia ela fica no norte da Europa, perto da Finlândia e Noruega, e ela sempre adotou uma política de neutralidade desde a Era Napoleônica. Isso não mudou na Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. E essa proximidade com as nações em guerra e essa política de neutralidade fez com que a Suécia se beneficiasse muito economicamente, porque ela podia exportar para os aliados e para os impérios centrais, principalmente a Alemanha, que estava passando por um bloqueio naval. E justamente essa boa relação de amizade com a Alemanha fez com que os aliados parassem de importar produtos suecos. Isso fez com que a Suécia passasse por uma crise bem grave. Mas, concluindo, a Suécia ficou neutra na Primeira Guerra Mundial e ela equilibrou seus interesses capitalizando essas oportunidades geradas pela guerra. Ela se beneficiou bastante economicamente. E é isso. Bom dia, meu nome é Eduardo, vou representar a Suíça, como eu já havia falado. E assim como a Suécia, ela se manteve muito neutra na Primeira Guerra Mundial, ela adotou essa neutralidade armada, evitando qualquer envolvimento militar
mas ela foi muito alvo de interesse de diplomacia, espionagem, comércio e refúgio, por conta da localização dela. Embora ela compartilhasse fronteiras com os impérios centrais e os aliados, ela manteve a neutralidade com todos os desafios. As tropas suíças estiveram na fronteira francesa e italiana para prevenir a guerra no solo suíço. A população alemã favorecia os centrais, enquanto os franceses que estavam na Suíça ficavam do lado da França e os italianos que estavam do lado dentro da Suíça ficavam do lado da Itália. A Suíça sofreu bloqueios dos aliados na guerra, mas sua localização central e neutralidade permitiram o crescimento do sistema bancário e o acolhimento dos refugiados. Com a França, por causa da localização estratégica. E desde o Congresso de Viana no século XIX, ela propôs neutralidade depois de servir como guarda-costas da monarquia francesa. E a Suíça permanece em estado neutro até hoje. Ela é reconhecida por sua postura pacífica e resistência em envolver em conflitos internacionais. E é isso. Eu vou falar sobre a Albânia, que foi o país que eu fui sorteado. Eu vou falar as principais não participações da Albânia na guerra, né? Porque a Albânia eu não consegui achar nada, procurei em outras línguas e não consegui achar nada diferente do que eu achei aqui em sites brasileiros. Então a Albânia foi, resumidamente, desempenhou um papel totalmente secundário, eu diria nem que secundário, porque ela foi um palco de disputas entre outros países, né? Eu vou citar algumas das disputas que ocorreram no território albanês durante a Primeira Guerra. Eu estou aqui para falar do país que me foi sorteado, que é o Marrocos. Como vocês podem perceber, eu não estou com roupa tradicional marroquina, infelizmente o orçamento está muito apertado para isso, eu estou com a roupa tradicional carioca. Mas eu vou falar um pouco, se vocês quiserem, da roupa, se me permitirem, da roupa tradicional marroquina, que é a chama de gelaba ou djelaba, que é uma roupa tradicional usada tanto por homens e mulheres. É uma roupa tradicional da região dos povos berberes do Marrocos. E a industrialização da Europa, a região do Marrocos se tornou de interesse dos poderes europeus, interesses coloniais, principalmente da França e da Espanha. Então, o sultanato de Marrocos, que até hoje é governado pela dinastia Alauíta, uma dinastia sunita desde o século XVII, vou falar um pouco dele daqui a pouco. A França começou a ter maior interesse no Marrocos, não só pela posição estratégica, né, ali perto do Gibraltar, mas também para proteger a sua fronteira, com a sua então recente adquirida colônia da Argélia, que havia sido colonizada, passava por uma brutal campanha de pacificação. No exército francês, principalmente em Flandres, no norte da Bélgica, né, região flamenga. As tropas marroquinas eram conhecidas como Guerriers, que era o nome das tropas indígenas coloniais, embora essas tropas não tenham oficialmente lutado na Europa. Na verdade, essas tropas ficaram no Marrocos, ajudando no processo de pacificação, enquanto a França conseguia divergir as suas tropas francesas para a Europa, né, do conflito europeu. Enquanto a guerra se desenrolava, nós tínhamos esses poderes coloniais enfrentavam instabilidade no Marrocos. Tivemos com a assinatura do tratado entre a França e o Marrocos, o sultanato do Marrocos com a França formalizou a colonização, os tumultos em Fez, que é uma cidade, causando uma rebelião local, sendo brutalmente reprimida. Eu agradeço a participação de todos os alunos nessa atividade, experiência pedagógica, e que tem sido parte da programação do canal do Guaral, fazer com que as experiências da sala de aula possam transbordar e chegar aqui nesse espaço. Então, curta, compartilhe, se inscreva, participe aqui do canal do Guaral. Um abraço, até o próximo vídeo.